Amém? Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar, para repartir ao meu e ao seu coração. Eu peço sua atenção. Se você quer por Deus, saia daqui abençoado. Presbítero Luiz, presbítero Voz, Deus abençoe. Amém? Aleluia. Se liga esse WhatsApp aí. Agora, culto, palavra. Não tem mensagem melhor do que a da Bíblia. Amém? E está lá fora, aí chega para cá, se liga com Deus. Apocalipse capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 11, onde nos diz assim a palavra do Eterno. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhares de milhares. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de toda glória, o teu Espírito Santo seja atual e atuante em nosso meio, em nossas vidas, e que o Senhor serve este lugar como fogo santo do seu altar, no nome do Senhor Jesus. Amém? Todos estão vivos, dê glória a Deus. Quem quer receber uma palavra do céu, levanta a mão e dá uma glória a Deus bem alta.
no céu. João, na visão que Deus lhe deu, ele viu lá no céu milhões e milhões, milhares e milhares de anjos. Eu estava ontem meditando um pouco com o Jean, que se faz presente aqui, graças a Deus, o professor Jean. E nós, meditando nessa palavra, sentimos a presença de Deus de forma poderosa. Quando eu meditei neste versículo, eu parei para imaginar a grandeza do céu. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, em outra visão, João viu a multidão dos salvos. Ele teve uma visão com todos aqueles que serão levados por Deus para a glória, vestidos com vestes brancas e com palmas nas mãos. Apocalipse 7, versículo 9, está escrito que a multidão de salvos era tão grande que não se podia contar. Tem várias passagens da Bíblia nos falando sobre a grandeza de Deus. Uma das que eu mais gosto é Isaías capítulo 40, onde diz que Deus mediu os céus a palmos. Entende? Onde Deus pega todas as águas da face da terra, rios, fontes, lagoas, mares, todas as águas, Ele as apanha com a concha da sua mão. No Salmo, se eu não me engano, 144, ou é o 147, acho que é o 147, versículo 4, que diz que Deus chama as estrelas, uma por uma, pelo seu nome. Meu Deus. No Salmo 139, Davi também exalta a grandeza de Deus, a onisciência, aquele que sabe de tudo, dizendo de Deus que a palavra não nos veio na boca ainda, e Deus já sabe o que nós vamos falar. Que Deus conhece o nosso pensamento. Imagine, olha quantas pessoas tem aqui. Agora veja que na terra há uma média de 7 bilhões de pessoas, e Deus sabe de tudo. O salmista disse: para onde vou me esconder? Vou me ausentar do teu espírito? Se eu subir os céus, tu está lá. Se eu me meter no profundo do abismo do mar, lá o Senhor me encontra. Se eu me enterrar, estou diante do Senhor. Se eu entrar nas trevas, as trevas para o Senhor é luz. Há muitas outras passagens da Bíblia falando do poder de Deus, da grandeza de Deus, da majestade de Deus, da glória de Deus. E até já ministramos aqui sobre isso. Mas ontem Deus me marcou, me tocou acerca da grandeza do céu, da grandeza daquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Quantos esperam habitar na eternidade com Deus? Levanta a mão da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. A Deus, a sua da
vai além do nosso entendimento. Escute, o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso de Deus, e ele disse que viu coisas indizíveis, coisas inefáveis. Indizíveis? Se Paulo fosse contar o que ele viu na glória, iriam chamar ele de louco. Meu Deus do céu. Fala para quem está do seu lado, tem coisas lá que você nunca viu aqui. Aí, me camanai, tem cavaçoda, eita, o que Deus tem para você é melhor e é maior. O que é que te prende aqui nessa terra? Que Deus tem para você é melhor. Estava assistindo hoje novamente com o Jean a pregação do pastor Luiz Antônio, dos Gideões Missionários. O título da pregação é Preservados por Deus. Ele conta que depois de um momento de oração, Deus arrebatou o espírito dele e levou ele lá no céu, e mostrou coisas tremendas. E o Senhor mandou ele voltar. Ele disse: não, Senhor, deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar logo aqui. O Senhor: não, vai, porque ainda tem coisas lá embaixo para você fazer. Mas ele também viu na visão como que um acidente e muitos corpos em sacos pretos, sacos de higiene, e a alma daquelas pessoas do saco iam para um lugar escuro, mas Deus levou ele lá na glória. Aleluia. Pouco tempo depois, em uma de suas viagens, no avião da TAM, que caiu em São Paulo, estava o pastor Luiz Antônio, e Deus o levou de vez para a glória. Você está preparado para ir para a glória? Escute, mistérios de Deus a serem revelados na palavra. Apocalipse capítulo 12, meu Deus, versículo 4, falando do diabo como grande dragão, que quando foi expulso do céu com a sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas, ou seja, dos anjos de Deus. Estrelas ali são anjos. Ele arrastou a terça parte. Se dividisse os anjos do céu em três partes, um grupo ali, um grupo aqui e um grupo aqui, ele conseguiu arrastar um grupo, a terça parte dos anjos. Estávamos meditando na palavra de Deus em Zacarias, olha, isso é forte, em Zacarias capítulo 13, versículo 8 e 9. Zacarias vê em visão de Deus levando daqui da terra a terça parte dos moradores da terra, aleluia, para encaixar num buraco que tem lá no céu, uma lacuna, uma vaga que ficou, a vaga solará. Ei, agora veja, quando Zacarias tem a visão da terça parte dos habitantes da terra, é claro que ali não está falando apenas daqueles que estarão nos dias ou no dia do arrebatamento. É claro que quando a Bíblia fala dos salvos, aqueles que Deus vai levar, está falando desde o princípio em que existe terra e gente nela. Ou seja, de todas as gerações, aqueles que foram purificados, santificados, provados e aprovados por Deus, é esta terça parte que vai subir. Isso é muito forte. Sai, Jeová, uma terça parte de lá é jogado para cá, e aqui é aperfeiçoado uma terça parte para se encaixar lá. Meu Deus do céu, eu estou nesse meio, aleluia, eu estou nesse meio, eu vou subir. Tem mais alguém aqui que está nesse meio, que vai subir, que quer subir? Então suporte as provações, porque Daniel capítulo 12, versículo 10, fala que serão purificados, embranquecidos e provados.
Não vai subir de qualquer maneira. Em 1 Pedro 4,12 também diz, para não estranharmos a ardente prova que surge no meio de vós para nos provar. Seremos provados. Porque é através da provação que nós somos aperfeiçoados, que nós somos melhorados para estarmos diante de Deus. Tiago capítulo 1 diz isso, do versículo 2 ao 4. O inimigo, preste atenção, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Ele foi criado, ele não foi criado inimigo, ele não foi criado adversário, Satanás, diabo, enganador. Ele foi criado como um querubim ungido. Ele foi criado para estar numa função no reino de Deus, no reino eterno. A Bíblia diz que quando ele foi criado, Deus criou para ele instrumentos musicais. Daí a teologia dizer que ele era regente do louvor do céu. Foram criados tambores e vários outros instrumentos para ele adorar a Deus. Regeu o coral celeste. Ele era um líder. Ele não era apenas um líder, ele era o líder. Algo diferente, porque a Bíblia diz que ele era o ser celestial mais bonito que existia. Ele foi o ser mais lindo que Deus fez. Não apenas isto, ele foi o ser angelical mais lindo e mais sábio. Está escrito. Mas em determinado momento, ele deixou a arrogância entrar no coração dele. E ele agora desejou, ele quis para ele a adoração que era para Deus. O problema de muita gente despecar e cair hoje é este também, o orgulho. E principalmente o orgulho para não reconhecer o erro, para não pedir ajuda, para não dar o braço a torcer, para não voltar atrás. Eis o Lúcifer, porque ele era um ser de luz e fé, por isso o nome Lúcifer quer dizer luz e fé. Ele se corrompeu. Ele tinha um trono, mas ele dizia: eu vou pôr o meu trono acima do trono de Deus. O filho da alva, como também era conhecido, hoje ele é o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo. Ele se corrompeu, e com a sua corrupção ele conseguiu corromper outros, e não foram poucos. Ninguém consegue corromper 100 pessoas da noite para o dia. Imagine corromper milhões de anjos, porque ele conseguiu corromper milhões de anjos. Ele fez lá na glória, digamos assim, para você entender, uma espécie de campanha política. Passem para o meu lado, eu vou governar vocês, e o meu governo é melhor do que o de Deus. Deus é autoritário, Deus é ditador, Deus só quer adoração para Ele, Deus só quer tudo do jeito dele, e comigo vai ser diferente. E ele buzina no ouvido de um anjo, buzina no ouvido de outro anjo, e de muitos, e ele consegue corromper milhões de anjos. Veja que nós lemos que no céu João viu milhões de milhões, milhares de milhares. Não dava para contar a quantidade de anjos. E nisso ele conseguiu
arrastar a terça parte. Ele é bom nisso. Ele é bom nisso. Em corromper, com conversa bonita, com engano, com mentira. E em sua rebelião, ele ia arrancando, arrastando um e outro. E Deus deu guarda. Escute, Deus é onipotente, pode tudo. Deus é onisciente, sabe tudo. São atributos de Deus, que só Deus tem. Deus é onipresente, está em todo lugar, não precisa viajar. Está aqui no Japão, na Alemanha, no espaço sideral, em tudo que é lugar. Deus é onividente, vê tudo. Deus sabe de tudo, vê tudo, pode tudo, está em todo lugar. É esse Deus que nós servimos. Mas Deus, 1 João, em 1 João está escrito, primeira carta de João, capítulo 4, que Deus é amor. E Paulo escreve sobre o amor. O que é o amor? Como é o amor? Paulo diz, 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, que o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se alegra com o infortúnio, com a miséria dos outros, que o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta, que o amor sempre vence. Então Deus sabia do que ele estava fazendo. Há uma linha na teologia que diz que o Pai chamou o Lúcifer para conversar, mas ele não deu ouvido. Que é o Filho, que já existia, também conversou com ele, mas não deu ouvido. E Deus deixou, até que era hora de dar basta. E houve uma guerra no céu. Apocalipse capítulo 12. Houve uma peleja no céu. Quantos estão entendendo? Digam amém? Amém. E Deus, através de Miguel, liderando as hostes celestes, expulsa o querubim e os seus asseclas, os seus seguidores, os expulsa de lá do céu e os lança aqui na terra. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz que quando o querubim com os seus anjos foram jogados aqui na terra, diz: ai dos moradores da terra, porque desceu até vós o adversário, e ele tem grande ira, porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. Você vai entender o plano de Deus, o plano eterno da salvação. Deus cria esta terra. Em Hebreus capítulo 11 diz que ele criou os mundos pela sua palavra. Ele cria a terra. Ele cria o primeiro homem e a primeira mulher, um aparelho reprodutor, os coloca no jardim do prazer, no jardim do Éden. Éden quer dizer prazer, e dá o domínio na mão de Adão. Você vai dominar esta terra, está na sua mão. O adversário aparece para Eva na forma de uma serpente, tenta Eva, e Eva desobedece a Deus e cai, porque foi na conversa do diabo. Foi na conversa de quem? Cuidado com as conversas que você ouve. Eva caída faz com que seu esposo caia também. Paulo escreve sobre isso em Coríntios. E agora Deus vem na viração do dia, como sempre fazia, bateu um papo agradável com Adão, mas Adão está escondido e Deus sabia. Mas Deus pergunta: Adão, onde estás, Adão? E Adão estava com sua mulher atrás das árvores.
Nós já aprendemos aqui que árvores, no sentido espiritual, simbolizam pessoas. Não é no caso ali de Adão, mas hoje tem muita gente se escondendo atrás dos outros, se escondendo atrás das árvores. Não tem coragem de assumir suas culpas e sempre quer botar o defeito nas costas dos outros. Onde estás, Adão? São pessoas hoje que saem de uma igreja, de um ministério e dizem: eu saí por causa de fulano. Esses nunca seguiram a Cristo, seguiram pessoas. Onde estás, Adão? Senhor, eu estou aqui. E por que tu estás escondido? Eu peguei. Adão foi homem. Adão é homem. Peguei. Fizeste o quê? Eu comi o fruto da árvore que o Senhor disse para não comer. A mulher me deu e eu comi. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela vai transferindo a culpa. Eva, eu fui na conversa da serpente. Serpente! E Deus agora vai distribuindo as sentenças, o castigo, a punição, porque a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Ele perdoa, mas ele corrige. E lá em Jeremias, bem como Isaías diz que Deus não tem o culpado por inocente. E vai dando o castigo de cada, expulsa o casal do paraíso, e eles agora têm que suar para trabalhar na terra seca com espinho. O pecado produz espinhos. O pecado causa sofrimento, causa dor. Acorda. E dá a sentença de cada um. Mas Deus providenciou o perdão para o primeiro casal, matando um animal, a primeira morte que houve na terra. Deus tira, derrama o sangue do animal, tira a pele daquele animal e cobre a nudez de Adão e de Eva. Aquilo ali está apontando para a morte do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré, para perdoar os nossos pecados e nos cobrir com vestes de salvação. Não com isso aqui. Não é disso que a Bíblia está falando, porque isso aqui não dá salvação para ninguém. Tem muita gente em igrejas aí muito preocupada com roupa, mas sem vida com Deus. Escute. O domínio de Deus sobre essa terra que foi entregue a Adão, Adão dá de mão beijada para o adversário. E agora vem homicídios, feitiçarias, adultérios, mentiras, enganos, ganâncias e tudo de ruim que existe até hoje. Eclesiastes capítulo 1 diz que tudo que é, já foi. Nada novo sobre essa terra. Nada há de novo nessa terra. E o inimigo implanta o seu reino aqui nessa terra. Pasmem com a permissão de Deus e como parte do plano de Deus. Nada acontece por acaso. Deus tem um comando, Deus tem um controle, Deus tem um domínio. Apocalipse capítulo 17, acerca dos últimos 7 reis e do final da festa do anticristo aqui na terra, diz que o domínio é dado a esses reis, que alguns estudiosos entendem que são papas, líderes da igreja católica, e tudo ali é feito com a permissão de Deus. Se você examinar Isaías capítulo 46, versículo 10 e 11, está escrito: eu formei o plano, eu o fiz e eu o executarei, porque eu farei toda a minha vontade. Em Isaías também Deus diz: não há quem possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá?
plano da salvação? Satanás fez toda aquela pataquada contra Deus lá na glória. Escute. Fez toda aquela rebelião, jogou muitos anjos contra Deus e conseguiu arrastar muitos deles. Ele disse que Deus era dominador, que Deus era autoritário, que Deus era isso e aquilo outro. E Deus deu corda e deixou. Até o momento de botar o ponto no rio. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus fez o seguinte: você vai lá para baixo. A partir de agora você sai daqui. E o expulsou. Mas, veja, o amor de Deus como é. E os outros anjos, que eram amigos, irmãos daqueles, foram criados juntos, que trabalhavam juntos, que adoravam juntos, que serviam juntos. Como eles iam ficar? Deus realmente é autoritário. Deus realmente é ditador. Deus é mau. Olha o que Deus fez. Então Deus, tu vai lá para baixo, implanta teu reino lá até X tempo, e nós vamos ver qual é o reino que não presta, se é o meu ou se é o teu. Agora tem uma: eu vou deixar em determinado tempo o trono e vou descer lá na terra na forma de um homem. Porque lá na terra você vai conseguir corromper os homens, os seres humanos. Mas eu vou atrair todos que quiserem por amor. Eu vou provar para você, não é aqui na glória, com anjos perfeitos. Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus disse: orai e vigiai, porque o espírito está forte, mas a carne é fraca. Em Hebreus capítulo 1, versículo 7 diz que os anjos são espíritos ministradores. São espíritos, os anjos não são carne. Por isso os anjos não são fracos. Fraco sou eu e você, somos carne, terra, pó e cinza. Quantos estão entendendo? Então Deus vai lá, implanta teu reino lá, mas eu vou providenciar salvação para o homem. Eu vou salvar todo aquele que quiser ser salvo. Eu vou me doar por eles, para que eles se voltem para mim. E aqueles que não quiserem, que lhe acompanham. E Deus fez isso. Deus determinou um dia em que vai acabar com a patifaria de Satanás dessa terra. Vai acabar com esse reinado de morte, de miséria, de desgraça, de droga, de crime, de cadeia, de enterros. Deus vai acabar com tudo isso um dia. E esse dia foi determinado por Deus lá na glória. Examine a Bíblia. Em Efésios capítulo 3, você vai ver Deus usando Paulo para falar sobre o plano de Deus, que que já estava preparado desde lá da eternidade. Não foi algo aqui que Deus criou o mundo, o jardim, e deu alguma coisa errada, e Deus, não, vamos consertar aqui a besteira que eu fiz. Deus é perfeito. Jeremias 29:11, eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Filho. Deus usa Paulo para escrever os Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Deus usa Paulo para escrever os Efésios, no capítulo 1 de Efésios, do versículo 7 ao versículo 12, e se eu não me engano, versículo 26 e 27, para falar da pré-existência de Cristo, que ele já existia. Não foi? Surgiu ali, ele deixou o trono de glória dele. Filipenses capítulo 2, versículo 7, desceu a essa terra e se humilhou em forma de homem. Por isso dá-se o nome de Emanuel, Deus conosco. Como Deus prometeu em Deuteronômio capítulo 12, eu andarei no meio deles e serei como eles. E Deus fez tudo isso por amor.
anjos de luz e os anjos das trevas estão nos assistindo. O apóstolo Paulo escreve em Coríntios, dizendo que nós somos feitos como espetáculo aos homens e aos anjos. Os anjos estão nos assistindo. O plano da salvação, para Deus salvar todos aqueles que quiserem serem salvos, é para provar os anjos bons, os anjos que ficaram com Deus, que Deus não é nada daquilo que Lúcifer disse que ele era. Você entende agora um pouquinho o plano da salvação? O plano da salvação não é o que muitos pastores estão prometendo. Venha para a igreja para ser rico, venha para a igreja para ter mansão, venha para a igreja para ter carrão. O plano da salvação não é esse. Venha para a igreja que eu vou me levantar como um grande pregador missionário itinerante e você vai ganhar dinheiro aí fora. Vender CD, DVD, a torta e a direita, fazer agenda, ganhar dinheiro, ser famoso, isso não faz parte do plano da salvação. Onde é que Jesus fez agenda para ganhar dinheiro? Em Lucas capítulo 8, verso 1 ao 3, diz que mulheres ricas, pessoas ricas, pagavam, ou seja, ajudavam para manter o ministério de Jesus, a viagem, os alimentos. As pessoas ofertavam, abençoavam. Mas Jesus não fazia o que certos pregadores estão fazendo hoje. Você liga para pregar, um cobra 200, outro cobra 600, outro cobra 1.000, outro cobra 5.000, outro cobra 20.000, 40.000. A Bíblia diz que devemos andar como Jesus andou. De graça isso, de graça recebeste, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. O obreiro é digno do seu salário. Aquele que ministra no altar, que cobra do altar. Também está escrito. Mas não isso aí que muitos andam fazendo. Mercadejando, como diz o apóstolo Pedro, na segunda carta do capítulo 2. Mercadejando a palavra de Deus. É triste. Isso não faz parte do plano da salvação de Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Tem algo. Jean, só me vem na língua, pastor Jean. Eu vou largar. Eu não profetizar. Você já ouviu falar de predestinação? A doutrina da predestinação. Isso foi muito ensinado no século XVI por João Calvino. João Calvino, reverendo, que ministrava, ele ensinava, ele batia em cima: salvo uma vez, salvo para sempre. Porque em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 11, falam sobre a predestinação, aqueles que Deus predestinou para serem salvos. Também Romanos 8, 29, 30. Eu achei um versículo interessante sobre isso em Provérbios 16, 4, onde a Bíblia fala daqueles ímpios que foram criados para a perdição. Aí me lembro de Romanos 9, que Deus fala que Ele tem misericórdia de quem Ele quer e não tem de quem Ele não quer. Que Ele elegeu Jacó no lugar de Esaú e levantou Faraó para vir Faraó mostrar o poder dele. Deus faz o que Ele quer porque Ele é Deus. E quem somos nós para questionar? Porque Ele salva um e não salva outro? Porque fulano foi pior, esse grande parece bonzinho? É Deus que conhece o coração de cada um. A gente só vê o que está diante dos nossos olhos. Quantos estão entendendo de glória a Deus? Eu estava examinando a Bíblia, e em Isaías 49, versículo 5, Isaías fala que ele foi escolhido por Deus, separado por Deus para ser profeta desde o ventre da sua mãe. Jeremias capítulo 1, versículo 5, a mesma coisa. Sansão, em Juízes capítulo 13, foi anunciado o nascimento dele, e ele é
Marcos capítulo 6 e outras passagens. Escute, então Maria já está com o Senhor Jesus sendo gerado no ventre dela. Isabel, sua prima, de idade avançada e que era estéril, está com João, já com o barrigão, João dentro da barriga. Quando Maria vai visitar Isabel para confirmar o que o anjo Gabriel disse a ela, quando ela iria conceber e engravidar, quando ela sai da sua prima Isabel, João no ventre da sua mãe começa a pular. Eita, camanava soda, já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Aí, cabasto, cova, soda, eita. Ainda tem alguém aqui cheio do Espírito Santo. Ainda tem alguém aqui cheio do Espírito Santo. Cadê as irmãs que são cheias do Espírito Santo? Cadê os irmãos que são cheios? Cheios do Espírito Santo com um propósito. Deus não enche crente com o Espírito Santo só para ficar pulando dentro de igreja, rodando dentro de igreja, dançando dentro de igreja, não. Pode pular, pode dançar, pode barrar, chocar, mamar, dançando, mas bota a espada na mão, vai ganhar alma. Eita, vai dar lugar a Deus, para Deus através de você desfazer das obras do diabo. Se você soubesse, imaginasse o poder que Deus botou na sua mão, tu já experimentou fazer prova com Deus? Tu já experimentou fazer prova com Deus? Deus, se tu é na minha vida, faça isso, isso e isso. Tu já experimentou? Se tu conhecesse a autoridade que Deus te deu, o poder que Deus te deu, por meio da sua fé, você usava. Aí, cabai, você já entrava na sua casa hoje profetizando. Você já chegava no seu trabalho amanhã profetizando. Você já saía do culto agora profetizando. A derrota de Satanás é a tua vitória. A tua vitória. A tua vitória. A tua vitória. Para de contar a derrota, levanta a tua mão e comece a contar a vitória na sua vida, porque na sua boca há poder. Há poder na sua boca. Há poder na sua mão. Há poder. Olha para quem está ao seu lado e diga: há poder na sua vida. Aí, diga para quem está ao seu lado: tem poder de Deus na sua vida. Tem poder de Deus. Para de chorar miséria, porque tem poder de Deus na sua vida. Se tem poder de Deus, tem avivamento. Se tem poder de Deus, tem vitória. Se tem poder de Deus, tem cura. Se tem poder de Deus, tem porta aberta. Aí consolará e tem céus abertos neste lugar. Levanta a tua mão para adorar. Aí se tem poder de Deus, tem sabedoria. Se tem poder de Deus, tem livramento. Se tem poder de Deus, tem fé aumentada, tem conhecimento. Se tem poder de Deus, tem línguas estranhas. Se tem poder de Deus, tem regra, tem hortalaço. Tem, pastor, tem sim. O problema, irmão, olha aqui. Satanás pega muita gente, sabe como? As pessoas estão se prendendo a coisas pequenas. Se você tiver dinheiro e pagar um jatinho, você alugueia a terra toda em horas de relógio. Em horas de relógio. Olha, o negócio está tão que hoje você pode alugar até foguete para ir no espaço. Tecnologia está tão avançada, basta ter dinheiro. Você pode rodear a terra rapidinho. Agora vai para o teu foguete rodear o paraíso rapidinho, vai não, jamais. Ainda que o teu foguete pudesse ir lá, por quê, pastor? Porque o céu se desapegar das coisas pequenas. Agora sabe o que é que eu aprendo? Pessoas que são apegadas às coisas pequenas são pessoas que têm a mente pequena. A pessoa olha para cá porque isso é palavra de libertação. Jesus quer libertar aqui hoje. A sua mente que está presa em coisas pequenas. A mente que está presa no ciúme. A mente que está presa no ódio. A mente que está presa no rancor. A mente que está presa nessa terra. É mente pequena. E nós, salvos em Cristo, não temos uma mente pequena. Nós temos uma
nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, correr aqui para encerrar. Outro dia eu vou ministrar isso aqui. Um dia de segunda-feira, para a gente ler versículo por versículo. Tem muito versículo ali que foi atropelado. O horário hoje não. Mas vamos aqui até onde o Senhor nos permitir. Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, no versículo 1 e 2, e diz assim: ó, pensai nas coisas do alto, não nas coisas daqui de baixo. Buscai as coisas de cima, e não as coisas daqui de baixo. Hoje a maioria dos cristãos, dos crentes que enchem as igrejas, só estão preocupados com as coisas dessa terra. Quantos, não levante a mão não. Quantos aqui conseguiram sentir a presença de Deus? Não levante a mão. Poucos talvez. No pé da sentir mesmo a graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus no meio da gente, porque Ele está aqui. Onde há dois ou mais na presença dele, Ele se faz presente, Ele está aqui. Mas a maioria não conseguiu sentir a presença de Deus. Quando já conseguiram ser renovados, restaurados no culto? Quantos falaram em línguas? Porque em muitas situações, talvez, a mente de alguns está presa num problema de casamento, num problema do emprego, num problema do aluguel, num problema do gás que acabou, da água que cortou, e não conseguem se ligar com Deus. Além de que as distrações, as pessoas passam mais horas no Facebook do que na oração e na leitura da palavra. E como é que quer cheio do asco, como é que você quer ser cheia do Espírito Santo? Aí só vive assim, ó, no número de um e de outro. Tô fraca. Não sei o que eu faço. Vou largar o ministério. Vou parar de pregar. Aí não vou cantar nunca mais. Aí não vou mais para a igreja, não está dando certo. E vai dar certo no mundo aonde? Deixa de ser besta. Me perdoa, mas deixa de ser idiota. Crente distraído. Passa mais tempo com as coisas que distraem você do que com as coisas de Deus, que edificam você, que libertam você, que levantam você, que abençoam você, que exaltam você. Deus, aleluia. Passo uma madrugada inteira assistindo filmes, mas eu não consigo passar uma madrugada como o pastor passa, orando, adorando. Não consegue porque não quer. O que Deus tem para você é melhor, mas o diabo insiste em investir. E olha o que é investir. O Senhor Jesus, batizado nas águas, o Espírito desce sobre ele de forma corpórea e pomba, e ele pelo Espírito é levado ao deserto, onde jejua por 40 dias e 40 noites. Escute a palavra. O diabo tenta Jesus, dizendo: transforme as pedras em pães. Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo leva Jesus ao pináculo do templo, a parte mais alta do templo, aleluia, diz: te atira daqui, porque está escrito. O diabo usa a palavra, está escrito que o Senhor enviará os anjos a teu respeito, para que te guardem, não tropece teu pé em pedra. E Jesus aí repreende o diabo de novo. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quer vencer o diabo? Você tem que estar encaixado na palavra, você tem que estar inserido na palavra, você tem que estar cheio da palavra. Escuta aqui. O diabo agora, olha, Mateus capítulo 4, do versículo 8 até o 10, mais ou menos por ali. O diabo leva Jesus até um monte muito alto. Escute aqui, e de lá do monte, ele mostra a Jesus todas as glórias dos reinos que existiam naquela época, nessa terra. Não existe um monte. Monte Ebal, Monte Hermon, Monte Gerizim, Monte Gilboa, Monte Sinai ou Horebe, como é conhecido o monte de Deus. Não existe
E nem hoje dá para ver todos os reinos da terra. Então o diabo deu visão a Jesus. E lá naquele monte, mostrando a glória dessa terra, o diabo fez assim, ó, se ajoelha aqui e me adore. E eu lhe dou tudo isso. Me foi confiado, está na minha mão, eu dou quem eu quiser. Se ajoelha aqui que eu te dou. O diabo continua fazendo isso até hoje. O que ele fez lá na glória, ele queria adoração, que é de Deus, ele queria para ele. Até hoje é assim. Cadê o Whitney Houston? Hein, Rosana? Cadê o Whitney Houston? Cantava numa igreja dos Estados Unidos, nos States. A mãe tirou ela da igreja, ela e a irmã dela, tirou ela da igreja para ela ir cantar no mundo, porque recebeu proposta. Venha pra cá que você vai ser famosa e vai ganhar dinheiro. Ela foi famosa e ganhou dinheiro. Mas as drogas mataram ela. Jimi Hendrix e outros famosos morreram por drogas. Nós vamos falar dos que foram crentes, cristãos, seguidores de Jesus e foram tentados e cederam. Elvis Presley era crente, cantava na igreja, abandonou a igreja para virar o rei do rock, morreu jovem. Satanás deu, mas arrancou. Satanás, vem para cá, eu vou lhe adorar, irmão. Venha me adorar, que comigo você ganha mais. Cadê o ganho dele? Michael Jackson era crente, pastor? Era. Abandonou a fé, foi tocar no mundo, incentivo do pai. Os Jack Fives, ele e mais 4 irmãos, os Jackson Fives, né? E outros famosos que se prostraram diante de Satanás. Tem um monte de pastor, inclusive aqui no Brasil, de igrejas grandes, de mega igrejas, que estão se prostrando diante de Satanás através da maçonaria, para ganhar dinheiro, status, fama, e despencando. E Satanás disse a Jesus: vem aqui, se ajoelhe, se prostre aqui e adore, que eu vou te dar tudo. Satanás também vai oferecer para você. Eu contei aqui na semana retrasada que outro dia um amigo meu, policial, eu trabalhei com uma pessoa, me fez um bocado de proposta. Não, rapaz, estou ganhando uma diligência atrapalhada aí, para me entrar em detalhe. Eu estou ganhando 15 mil por semana, 40 mil por semana, 50 mil por semana. Aí eu vi o diabo usando a boca dele, como se dissesse assim, ó, vem para cá, você está ganhando o que lá na igreja? Na igreja você está na verdade, você só tem inimigo. O povo vira as costas para você, o povo fala mal de você. Cadê que você ganha na igreja? Venha para cá! E eu ali em espírito repreendendo, me despedi dele e fui embora. Continua amigo dele, mas ele lá ele está. Você entende? Quem não quer ganhar 40, 50 mil por semana? Por semana. A pessoa no final do mês você está com papel de 200 mil no bolso, na conta, carrão na porta, moto na porta, o que você quiser na mão, e o poder dá dinheiro. O dinheiro dá poder, perdão. Mas eu quero, entre aspas, dinheiro que venha de Deus. Agora você precisa entender aqui dentro dessa mensagem outra coisa. O diabo levou Jesus a um monte muito alto. E aqui eu pego a carona de um servo de Deus que ministrou algo semelhante. É que tem muita gente no alto que não foi Deus que botou. Isso é muito forte. Tem muita gente no alto que não foi Deus que botou. Só queira estar no alto se for Deus que vai pegar em sua mão e dizer: sobe pra cá, porque eu te exalto hoje. Sobe pra cá, porque eu te andarei até que eu mando a sondarei. Eu te dou vitória agora. Sobe pra cá, porque eu jogo teus inimigos por terra. Venha pra cá. Eu vou te mostrar coisas terríveis, coisas tremendas, coisas grandes, coisas maravilhosas. Quantos estão entendendo? Digam amém. Aperta a mão, pega na mão de alguém que está do seu lado, olhe no fundo do olho e diga: Deus tem grandezas do céu para você. Chamados desde o ventre. Vamos encerrar aqui. Você entendeu o plano de Deus, não entendeu?
Você agora já está capacitado a pregar, a ensinar para alguém que perguntar. Por que acontece tanta miséria no mundo? Agora você já conhece a história. Você já pode contar. Não, porque o inimigo lá na glória fez isso, fez aquilo, Deus deixou, até o momento Deus cortou a corda, e aí Deus falou, não, vai lá, prova lá embaixo, é tudo isso, teu reino vai ser tudo isso que você está falando aqui, prova lá embaixo, e a prova está aqui que não é nada do que o diabo falou. Agora tem uma coisa, olha para cá, Samuel, profeta, juiz e sacerdote Samuel, nasceu no ventre de uma mulher estéril. O marido dela tinha outra mulher, e a outra mulher pirraçava ela. Ela orou a Deus e fez um voto: Deus, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele para servir na sua casa. O voto de Ana não foi à toa, não, sabe por quê? Porque Ana tinha conhecimento do que estava acontecendo na casa de Deus, que todos os sacerdotes estavam corrompidos, e o culto não era agradável a Deus, e Ana e toda a nação sabia daquilo. Então Ana fez esse pacto, essa aliança, esse voto com Deus: me dá um filho abençoado, que eu deixo ele servir na sua casa. E Deus deu, Deus abriu a porta que era fechada, e Deus deu em Camanai. Olha o que o Espírito de Deus está bradando: Deus está abrindo portas fechadas aqui nesta noite. Recebe a tua vitória, porque esta palavra é profética, e Deus está dizendo: eu assino embaixo. Receba, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, receba, em nome de em nome de Jesus, receba portas abertas da parte de Deus na sua vida, na sua vida, na sua vida. Receba agora, em nome de Jesus. E olha lá, então Samuel agora cresce e passa a fazer um serviço diferente. Eli morre tempos depois, os filhos de Eli, que também trabalhavam na obra de Deus, morreram, e aí Deus foi matando os corruptos e levantou um ministério diferente. Quantos podem receber essa palavra? Um ministério diferente. Eu vou perguntar de novo: é para quem tem fé? O Diego, é para quem tem fé? Um ministério diferente. Quantos podem, galera, receber essa palavra? Deixa eu ver. Recebe essa palavra adorando, recebe essa palavra exaltando, recebe essa palavra glorificando a Deus, porque Deus tem para você um ministério diferente, 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 diferente. Receba de Deus um ministério diferente. Deus vai marcar. Ele caminhava só. Escute aqui, porque eu vou encerrar. E o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar. Deus vai marcar ministérios aqui. Deus vai marcar famílias aqui. Deus vai marcar vidas que estão aqui com uma chamada diferente. Receba. É uma chamada diferente, é um poder diferente, é uma unção diferente, num ano diferente de Deus para você. É forte. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você? Eu vou fazer algo diferente na sua vida. Ei, olha o que Deus está mandando para você. Aí me cai, como é, Senhor? Então lá vai. Ai, show, eu já estou fazendo algo diferente aqui. Chamará, arredoçandará, eu chamará, lava, sorrico, sandará, me cai. Eu já vai, chamará, aí eu sou, já estou fazendo algo diferente. Se prepare. Para que, pastor? Para os comentários. Se prepara. Para que, pastor? Para os levantes. Se prepara. Para que, pastor? Para as calúnias, para as perseguições, para as pedradas também. Por quê? Porque a partir de hoje você é diferente. Seu chamado é diferente. Sua família é diferente. Sua unção é diferente. Levanta para adorar, levanta. A igreja de pé. A igreja de pé adorando a Deus. Porque a adoração também tem que ser diferente. Alava, sou eu sou. Alava, chodará. É diferente, pastor. É. A partir de hoje, olha
Ai, tenta encontrar alguma coisa diferente aí, vai lá, Gabriel, vai lá, deixa eu ver, tenta encontrar alguma coisa diferente. A partir de hoje, o teu sorriso vai ser diferente, a tua história vai ser diferente, a tua vida vai ser diferente, a tua ação vai ser diferente. Deus está mandando dizer, eu vou profetizar, prepare para receber, a tua conta vai ser diferente, o teu salário vai ser diferente, a tua incômoda, o teu
Deus está marcando a vida de pessoas aqui, aleluia, com um unção diferente. Deus vai fazer, abençoações a partir de hoje serão diferentes. Você vai ter sonhos de Deus, você vai sonhar os sonhos de Deus, e você vai viver um novo tempo, um tempo de transformação, um tempo de avivamento, um tempo de poder, um tempo de realização e de vitória. Então receba esse tempo dando glória, receba esse tempo de realização de sonhos, receba esse tempo de glória, um novo tempo de glória, um novo tempo de glória. Receba de Deus. Em nome de Jesus, receba. Deus não deixou você aqui até agora para sair de Brasília. Eu basto o corpo, arrebagai, arrebagai. Deus não deixou você aqui até agora para sair de Brasília. Receba a sua vitória. Você está saindo daqui abençoado, abençoada pelo poder do nome do Senhor Jesus. É o poder do nome do Senhor Jesus. É o poder do nome do Senhor Jesus. Receba a provisão de Deus. Receba a prosperidade de Deus. Receba a providência de Deus. Receba! As grandezas de Deus são para mim e são para você. As grandezas de Deus. Seja o meu povo em paz, abençoados, guardados, na casa do corpo, a sua garra, debaixo da sua potente mão. Ai, corpo, abraço, passou. Receba a graça de Deus. Receba a graça. Deus te trouxe aqui hoje no meu posse para lhe abençoar, para marcar a sua vida, para marcar a sua história. Ainda que você queira, você não vai conseguir ser mais como você era antes, porque hoje o Senhor te propõe um novo caminho, um caminho de delícias, um caminho de vitória. Tem espinhos, pastor? Tem estranho, pastor? Tem. Mas quem te toma pela tua mão te guia, Deus, e Deus te guia para a vitória, para a vitória. Aleluia. Fale para quem está do seu lado: eu não volto mais atrás, não volte também. Diga: não volte mais atrás. Diga: daqui para frente. Diga: a ordem é avançar. Diga: a ordem é vencer. Diga: vamos viver esse momento de vitória de Deus. Quantos podem dizer amém? Ergue suas mãos para os céus. Deixa eu perguntar: alguém que quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus?
Alguém desviado, afastado do caminho de Deus e quer voltar para Jesus hoje. Eu não conheço seu coração. Quem conhece seu coração é você. Eu não posso lhe julgar. Que Deus te abençoe. Amém? As grandezas de Deus. Você entendeu a mensagem? Não se apegue a coisas pequenas. O diabo vai levantar pessoas pequenas para tentar parar você. Com fofoca, com calúnia, com engano, com mentira, com inveja, com trapaça, com falsas profecias, falsas revelações, falsos sonhos, com tristeza, com amargura. O diabo vai tentar de tudo que é jeito parar você. Sabe por quê? Nós fazemos parte da terça parte aqui da terra e vai substituir a terça parte que foi expulsão da glória. Você recebeu a mensagem? As grandezas de Deus. Pega na mão de quem está do seu lado e diga: o céu é tão grande. Vamos nos apegar às coisas do céu e não às coisas da terra. Se desprenda. Se desprenda. A irmã Márcia ministrou aqui João 11, versículo 4, que a doença de Lázaro não era para a morte, era para a glória de Deus. Ontem, Deus me deu para minha família, deu para nós uma grande vitória. Uma grande vitória, muito grande. Pena que eu não posso falar no tempo certo, no tempo de Deus eu conto. Mas Deus ministrou ontem em nós uma grande vitória. Amém? É isso que Deus tem para mim e tem para você. Você precisa entender. Pega a tua mão direita assim, no ar, e aperta, ou aqui em cima, como você quiser. Não pega na mão de ninguém, não. Pega no ar assim, ó, igual eu estou fazendo aqui, ó. A mão direita. Sabe quem está segurando essa tua mão aí? Deus. Deus está conduzindo você. Lembra dessa frase? Repita comigo: Deus está me conduzindo por um caminho de delícias e de vitórias. Então repita comigo agora, melhor. Deus está me conduzindo por um caminho de delícias e de vitórias. E eu tomo posse de todas as grandezas de Deus e do céu. Bota palmas, exalte a Deus. O grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, agora e para sempre. O povo de Deus diz: amém. O povo de Deus diz: amém. As grandezas de Deus para mim e para você. Deus abençoe. Amém?